Programa ADV Jus. Oferecimento. Olá amigos, estamos chegando com um novo programa, um ADV Jus feito com todo carinho e profissionalismo. Você merece. Já te agradeço por me acompanhar sempre aqui na TV RP Canal 9 da NET, nas redes sociais, Face, Instagram, LinkedIn e principalmente no nosso site, que já é bem conhecido, o advjus.net. Já te peço desde o início para que você, por favor, inscreva-se em nosso canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet. Você vai ver no ADV Jus TV de hoje, ADV Jus Notícia, ADV Especial, com 2 participações, Estante Jurídica, podcast do ADV Jus, ADV Jus Entrevista, Pergunte ao ADV Jus, Momento Divino, tudo isso muito mais, agora, aqui no ADV Jus, fique aqui. Ok, start para o nosso ADV Jus TV, que começa com uma notícia a se confirmar muito interessante. Olha só, IPVA, o imposto que deve acabar. O IPVA deve ser extinto também por ignorar que a cobrança de imposto é o da capacidade contributiva explícito no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que tem ainda notas complementares. O IPVA, por incidir de forma cumulativa com outros impostos incidentes sobre os automóveis, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ultrapassa esse princípio. A afirmação é do nosso colega advogado, Dr. Raul Aidar. Ele é um advogado tributarista que publicou um interessante artigo sobre esta matéria no Conjur. Quem tiver alguma dúvida é só ir lá, e aqui para nós somente cabe a expectativa e vamos mandar energia positiva para que realmente se concretize essa ideia do doutor tributarista Raul Aidar. Vamos esperar, né? Sequência agora do nosso ADV Jus TV, nós vamos falar de ADV Especial, Direito Urbanístico, com o doutor Roberto Guimarães. Confira aí. Olá pessoal, conforme anunciado, nessa edição do ADV Especial, dando continuidade às nossas breves noções sobre direito urbanístico, hoje falaremos sobre a gestão democrática da cidade, deixando a improbidade administrativa para a oportunidade seguinte. A gestão das cidades tem que contar com a participação da população local, pena de ser ilegítima. Em palavras mais técnicas, só se objetiva a gestão democrática da cidade como padrão obrigatório através da participação efetiva da sociedade no planejamento do espaço urbano. Assume papel imprescindível à medida que a democracia participativa é condição de validade dos processos legislativo, administrativo e orçamentário. A gestão democrática é garantida através dos seguintes instrumentos: a nível municipal, estadual e federal, órgãos colegiados, debates, audiências públicas e consultas públicas, conferências e iniciativa popular. Devo destacar que a iniciativa popular, embora pouco utilizada, é um instrumento eficaz através do qual a própria população pode se valer para encaminhar projetos de lei e de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano na omissão do Executivo e do Legislativo. Como exemplo prático de órgão colegiado em nossa urbe, temos o COMUR, Conselho Municipal de Urbanismo. De igual forma, a Conferência das Cidades, que acontece a nível municipal, estadual e federal. Chamo a atenção de vocês quanto à imprescindibilidade das audiências públicas, a ponto de levarem à declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, se ausentes ou mesmo insuficientes para garantir irrestrita participação popular. Vejam o que se sucedeu com a Lei Complementar 2505 de 2012,
que tratava do uso, ocupação e parcelamento do solo urbano local, declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo histórico deve servir de advertência àqueles que pretendem aprovar nova legislação nesse crítico momento que vivemos, no qual a garantia da participação popular já está seriamente comprometida, fadado a vício de legitimidade, expondo ainda os agentes envolvidos à prática de ato de improbidade administrativa. No próximo programa, falaremos especificamente sobre a improbidade administrativa. Obrigado e até o próximo ADV Especial. Conto com vocês. Ok, muito obrigado, Dr. Roberto Guimarães. Momento legal aqui no ADV Jus, momento de conferirmos a estante jurídica aqui do ADV Jus. Confira. A estante jurídica do ADV Jus TV de hoje destaca a seguinte obra: Tornozeleira eletrônica. De acordo com o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Autoria: Arthur Correia da Silva Neto. Editora Juruá. É mais uma obra para você retirar da estante e conferi-la. Ok, momento de provocação agora aqui em nosso programa. A gente sempre deixa uma questão para você aí refrescar a memória. A questão que hoje apresentamos para respondê-la no intervalo é a seguinte: o que significa a palavra habite-se? Uma palavra administrativa. Habite-se. Muita gente sabe, no intervalinho a gente refresca a memória, ok? Sequência do nosso programa agora, olha só que chique, podcast do ADV Jus. Isso mesmo, nós vamos apresentar um podcast falando de direito e compliance, o poder da argumentação. Muito legal a abordagem da doutora Giovana Tarazzi. Confira conosco. Olá a todos que acompanham o ADV Jus. Hoje nós vamos de forma sucinta falar sobre o poder da argumentação. A argumentação, ela já foi definida como organização do pensamento e também como expressão do raciocínio. Eu prefiro ficar com o segundo. Então, nesse sentido, o raciocínio corresponde à ordenação das ideias para serem construídos os argumentos coerentes e também adequados a determinada situação. Na argumentação, a preocupação é com a adesão de quem escuta. Por isso, as proposições apresentadas precisam ser bem sustentadas e só serão aceitas dependendo da maior capacidade do orador. No campo jurídico, a argumentação jurídica é uma das ferramentas mais importantes para o advogado. Imaginem vocês a importância de uma argumentação bem feita numa sustentação oral. Dela pode depender o sucesso ou o fracasso de um processo. E, infelizmente, saber fazer uma boa argumentação jurídica não se aprende na faculdade. É preciso treinar para ser um bom orador e exercer o seu poder e a sua capacidade de expor e defender as suas ideias. Saibam que o debate informal entre amigos e familiares é uma ótima forma de treinar a sua capacidade de argumentar. Ao fazer uma argumentação jurídica, não se esqueçam dessas dicas. Ordenem o pensamento e, para isso, saibam exatamente onde vocês querem chegar. Estude cada uma das oportunidades de defesa que poderão ser apresentados pela outra parte. Usem uma linguagem clara, concreta e concisa. E, por fim, evitem a agressividade. Uma boa argumentação, ela quase sempre foge da agressividade. Aqui, nós falamos um pouquinho sobre o poder da argumentação, essa ferramenta tão importante para muitos profissionais e imprescindível ao advogado. Até mais. Ok, muito obrigado, doutora Giovana. Intervalinho, voltamos já já. Aqui é curtinho, você sabe. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis.
Curso Mindset 4.0. Inovação profissional, práticas assertivas, oratória, comunicação, gestão e tecnologia. Curso transmitido em ambiente online via ESA. Inscreva-se! Reserve essas datas, 10, 11 e 12 de agosto. E boa sorte! Curso Mindset 4.0. Estamos aguardando a sua participação. Ourpet, o app animal. Baixe já ou acesse ourpet.com.br e surpreenda-se. O que significa a BITSE? A BITSE é a autorização concedida pela autoridade administrativa para que o imóvel edificado seja ocupado para o fim a que se destina. Ok, voltamos então com a sequência nesse segundo bloco do ADVJus TV de hoje. Nós vamos falar agora nesse instante de administração e tecnologia jurídica. Você já viu falar em legal design? Este é o tema da abordagem do Dr. Rafael Marioni aqui no ADV Especial. Confira. Olá amigos do ADVJus. Hoje falarei sobre o legal design. Entre os inúmeros temas que envolvem a tecnologia jurídica, o legal design é um dos temas mais novos. E antes de mergulharmos no assunto, é importante retroceder alguns anos, visando facilitar o entendimento conceitual. Ou seja, em meados de 2016, temos o início das novas tecnologias. Em 2017, a divulgação de novos conceitos e desafios. Em 2018, os primeiros cases de aplicação da ciência de dados. E agora, em 2019, o tal legal design e o ambiente preparado. Vejam que com o advento de inúmeras inovações tecnológicas, desde meados de 2016, a forma como avaliamos e desenhamos as estratégias jurídicas de maneira simples, funcional, atrativa e com boa usabilidade passa a fazer toda a diferença aos clientes. Mas afinal, o que é este tal de legal design? Para responder essa pergunta, precisamos entender que estamos na fase cujo foco é a funcionalidade, ou seja, a forma como organizamos o fluxo de informações e atos passa a ser fundamental para a resolução de um problema de maneira mais eficiente possível. Ou seja, a atualidade focada em inovações centrada no ser humano e que enfatiza a observação, colaboração, aprendizado rápido e constante, visualização de ideias, protótipos e conceitos se aperfeiçoando e se alterando diariamente, conduzem o atual profissional jurídico a trilhar sua atuação por pilares baseados na simplicidade, tecnologia e uso. Ou seja, de nada adianta algo extremamente avançado se ele não for útil. Enfim, o desafio atual está em preparar o profissional para entender o problema, escolher os dispositivos adequados, o caminho para a solução mais rápida e assertiva e de forma integrada com seus conhecimentos técnicos. Saber interpretar as informações oriundas dos dados, agora organizados e estruturados, compreender e sintetizar todas as tecnologias que estão surgindo, te colocará à frente dos demais e num futuro próximo. E isso não é exclusividade apenas da área jurídica, ela também está inserida em outras atividades, como a medicina, contabilidade e outras. Voltarei em breve com mais assuntos relacionados à administração e tecnologia jurídica. Até lá! Ok, muito obrigado, Dr. Rafael Marioni.
Meus amigos, nesse instante eu quero chamar sua atenção para a apresentação de um trecho de uma entrevista aí, que já fizemos há algum tempo, com o Dr. Jamol Melo. Nós estamos passando aí em períodos de obrigações tributárias. E este é o tema do bate-papo jurídico que fizemos com ele. Confira. Ô, doutor, agora o que a gente pode falar, né, para aquele contribuinte de uma maneira geral? Evidentemente que estamos falando aqui de direito tributário. Quando a gente é remetido para essa importante matéria, a gente pensa muito na área empresarial, né? E aquele usuário que ele não está conseguindo, ou não, principalmente por esses motivos que já falamos aqui, ele não está conseguindo, né, cumprir com todas as suas obrigações. Ele não precisa pôr as duas mãos na cabeça, né, doutor? Marco, eu acho que assim, eu queria dar um recado que não é só para aquele que não está conseguindo pagar. Eu tive alguns clientes e alguns amigos que chegaram para mim e falaram assim, olha, está tendo essas prorrogações de vencimento de tributos, mas eu vou pagar agora, porque senão eu vou ter que pagar lá na frente. E a minha ideia é o contrário. Eu acho que assim, até é um benefício legal e ele tem que ser utilizado por todo mundo que possui uma empresa que tem que manter sua fonte de renda, né? Então, assim, dentro desse contexto, o que acontece? A gente tem aí, uma primeira coisa que tem que ser considerada é que até o vencimento desses tributos que foram prorrogados, você não vai ter nenhum encargo, nenhum acréscimo. Então, você pagar antes, inclusive, você teria que fazer a conta invertida em termos financeiros, né? Você está adiantando um pagamento, você não está tendo benefício nenhum para isso. Então, esse é o primeiro ponto. Segunda coisa, se chegar na data do pagamento e você não tiver condições de pagar, né, você tem benefícios na legislação para você parcelar a dívida. E nesses parcelamentos hoje, o que incide de encargos, se você for lá e parcelar na data do vencimento lá na frente, agosto, outubro, novembro, dezembro, vai incidir somente a Selic. A Selic é a menor taxa de juros que você tem no Brasil hoje. É 3% ao ano, e ainda com viés de corte pelo cupom. Então, assim, se você for pedir um financiamento no banco para pagar isso, você vai pagar muito mais. Muito. O melhor que existe é você preservar teu fluxo de caixa, pagar o que é mais importante hoje, que é o seu fornecedor, que é o seu funcionário, fazer a sua manutenção e deixar para ver o tributário lá na data do vencimento, né? Inclusive, uma última coisa que eu queria falar, né, que a gente já mencionou aí, é com relação à tal da remissão. O que é a remissão? Em direito tributário, você tem a remissão como a possibilidade de perdão do tributo. É uma coisa muito excepcional, mas o tempo que a gente vive é muito excepcional. O que está acontecendo é uma coisa inimaginável. Então, eu acredito que existe até essa possibilidade lá do outro lado do rio, né, que a gente ainda está remando contra a correnteza nesse momento difícil de pandemia, e existir essa remissão. Então, assim, vamos deixar as coisas para os seus devidos tempos e priorizar o dinheiro da empresa para as coisas imediatas. E, na verdade, né, doutor, o que o senhor está falando ficou muito bem claro, mas eu quero sublinhar aqui para todos aqueles que nos acompanham e que se interessam e necessitam da matéria, o que o doutor Jamol fez, um resumo muito importante, interessante da área tributária, é o seguinte: agora não é necessário ir afoito para cumprir obrigações que são devidas, que devem ser cumpridas sim, mas o contribuinte deve jogar com o que a lei lhe está facultando, lhe está oferecendo, está possibilitando para que a empresa tenha aí, quem sabe, perdure, tenha uma saúde fiscal, financeira, muito mais interessante do que ele ir aí buscar subterfúgio, como a gente sabe muito bem que o valor da taxa Selic em relação a valores que são cobrados com empréstimo são assim, completamente diferentes, né, doutor? É isso aí. Marco, e até eu queria ressalvar uma coisa aqui que estava me fugindo, que é muito importante. Eu não estou incentivando ninguém a sonegar, tá? Não. É muito importante que se diga qual que é, mesmo que você não tenha condições de pagar na data do vencimento, qual que é a atitude correta. A atitude é declarar o valor,
fazer o cumprimento da obrigação acessória, seja a GIA em ICMS, seja a declaração do Simples Nacional, seja a DCTF, seja o SPED fiscal, para quem é na área entende isso. Então, declara o valor do tributo devido, mas não pague. Uma coisa bem diferente é você sonegar, não emitir nota fiscal, não declarar, aí você tem um risco penal. A gente não está dizendo isso, a gente está pregando que você prorrogue e que se chegar lá no vencimento, se não tiver condições de pagar, você possa se dizer como inadimplente e usar o benefício de um parcelamento ou estudar uma outra medida. Ok, muito obrigado, doutor. Agora chegou a nova pauta aqui em nosso programa, o Pergunte ao ADVJus. Você pode enviar sua questão para cá, viu? O endereço já é conhecido, programa@advjus.net. A questão de hoje é o seguinte: o que fazer quando ocorre a execução frustrada? Na sequência, e a prescrição intercorrente? A resposta é com o competente professor, advogado, o doutor Ivan Figueiredo. Veja aí. Então, Marco, como é que está hoje em dia essa regulamentação aí na execução civil, né? A gente sabe que é muito frustrante para o exequente, né, para aquele que, por vezes, passa por todo um processo, pela fase de conhecimento do procedimento, vai, produz prova, passa pela instrução, obtém uma sentença favorável, né? Tem o título ali, né, que é a sentença. Exatamente, obtém aquilo ali, tem lá, você chega, o cliente não tem eu sempre brinco com isso, né? Você chega o cliente e fala, ó, ganhamos, maravilha, né? Mas não vamos levar. E aí agora precisamos fazer, como é que vai saldar isso aí, né? Como que eu vou conseguir realizar isso aí, concretizar essa prestação. Ou então no título executivo, né, celebra um contrato lá, com a assinatura de 2 testemunhas, ou mesmo contrato de honorários advocatícios, né? E como que eu vou saldar essa prestação aí constante desse instrumento, desse título executivo? A execução vai buscar entrar no patrimônio do executado para satisfazer essa prestação de maneira forçada, né? Certo. E como é que funciona isso para eu tentar dar uma resposta mais objetiva para vocês sobre esse ponto, né? O CPC prevê lá, na parte de suspensão do processo de execução, que se não houver bens do executado, se não forem localizados bens que sejam capazes de serem penhorados, né, objeto de penhora, e às vezes o executado tem bens, né, e eles são impenhoráveis, né, seja lá pelo rol do 833, seja por ser bem de família, se eu chego um processo de execução e não encontro bens que possam ser penhorados do executado, o que eu faço é a suspensão da execução. E como é que está isso, né? Eu suspendo a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual não vai correr a prescrição. Passado esse 1 ano, o juiz determina o arquivamento do processo e ele vai para o arquivo agora sim e começa a contar o prazo de prescrição, né? Se passa esse prazo prescricional sem a ocorrência, sem a localização de bem nenhum do executado, aí esse processo vai ser extinto em função da ocorrência da prescrição, consumação da prescrição intercorrente, que era uma regulação lá da LEF, né, da Lei de Execução Fiscal, que foi importada aí pelo CPC novo, agora foi positivado. E só para a gente passar a régua, a prescrição, então, para o pessoal saber se vai se dar em... Depende também, né, Marco? O título executivo judicial, ele fala lá, né, prescreve a execução no mesmo prazo que a ação, diz a súmula do STF, né? Então, se eu estiver falando de uma título executivo em 3 anos, né, se indenizações, a depender, prazo em geral vai ser 3 ou 5 anos, né? Tá certo. Regra geral é isso aí. Tá certo. Mais uma questão também que nos chegou aqui de última hora, que a gente vai colocá-la aí para o doutor Ivan. O que dizer do rol taxativo em agravo de instrumento? Doutor Ivan Figueiredo, por favor. Essa aí também é outra bomba, né, Marcos? Essa daí é outra bomba aí que o pessoal quis inovar no CPC, falavam, né? Não, tem muito agravo de instrumento. O tribunal não funciona porque tem muito agravo de instrumento, são muito recursos impugnando decisão interlocutória e o processo não anda por conta disso. Fizeram lá o 1015 do CPC, um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, né? Então, o que o legislador falou lá, a comissão de juristas e tudo mais, né? Só cabe agravo de instrumento nessas hipóteses do rol do artigo 1015 do CPC. Nas demais, todas as outras decisões interlocutórias têm que ser impugnadas em preliminar de apelação. Então, aquelas que estiverem no rol do 1015, exemplo, decisão interlocutória de mérito, podem ser objeto de agravo de instrumento, as demais têm que ser impugnadas em preliminar de apelação. Até aí, tranquilo. Problema, né? Problema que o STJ se debruçou aí. Indeferimento de produção de prova. Se eu peço para produzir uma prova e o juiz indefere, não está no rol do 1015.
não cabe agravo de instrumento. E não me interessa lá em preliminar de apelação impugnar a produção de uma prova que já passou a fase de instrução e o juiz já sentenciou. O que o STJ resolveu aí, em recurso repetitivo inclusive, que esse rol do 2015 é um rol de taxatividade mitigada. É aquela coisa, né? Puxa, é o famoso, deram uma ajeitada, né? A redação não ficou boa. Fala, vamos dar uma aliviadinha aqui, né, doutor? Exatamente. Aí a gente não sabe muito bem o que é, né? Então... Ok, muito obrigado, professor. Finalzinho do ADV Jus TV. Agora é a hora que eu sempre digo, gosto muito, momento divino. Na sequência, o encerramento do nosso programa de hoje. Veja. Vinho Rosso Toscana Vecchiano. Sua cor é vermelho profundo, onde predominam os reflexos violáceos típicos. Seu olfato é envolvente e persuasivo. No sabor, aflora-se a percepção de pequenos frutos vermelhos maduros, acompanhados de especiarias doces e baunilha. Ele é produzido por vinícola Barbaneira, na Toscana, na Nostra Itália. Sua harmonização é perfeita para acompanhar os primeiros e segundos pratos à base de carnes vermelhas. Uma delícia! Experimentem! Tchim, tchim! Ok. Encerramento do nosso programa de hoje. Muito obrigado da companhia de sempre. ADV Jus, tô ligado, ADV Especial. Venha fazer parte você também deste projeto inovador. Prometo voltar breve com um programa inédito. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADV Jus. Oferecimento